Queridos irmãos, o tema proposto que nós lemos de Daniel, capítulo 6, o versículo 27, ele nos diz que ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Alguns homens, personagens da palavra de Deus, eles foram comissionados para uma tarefa específica, irmãos. Do ponto de vista do Antigo Testamento, nós conhecemos eles como profetas, Nós antecipamos, damos o título: profeta Ezequiel, profeta Daniel, Jeremias e assim por diante. Esse capítulo de Daniel, o capítulo 6, esse tema que nós lemos aqui na leitura, é uma confissão de um homem que tinha o título de Dario. Ele era o governante da época, na cidade da Babilônia, aonde Daniel estava inserido com mais alguns jovens que eram de Judá, que foram cativos e estavam passando o resto de sua vida ali naquela cidade que nós conhecemos como uma cidade que era um tanto idólatra, mas era um império muito forte que na antiguidade Deus usava até mesmo para punir Judá por causa dos seus pecados. Muitas vezes Deus permitia que o rei da Babilônia invadisse Judá e ali tomasse conta da cidade, levando assim cativo o povo de Judá, que era o povo de Deus. O capítulo 6 nos fala que Daniel, ele já tinha quase 80 anos nessa situação aqui, já estava passando da meia-idade, mas era um homem que ainda estava dentro do propósito de Deus, na governância daquele local. Deus levou Daniel para uma terra estranha, mas Deus tinha já feito um plano para ele. O capítulo 1 do livro de Daniel nos fala do início da história, que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele saqueia Judá e ele leva alguns pertences para a sua cidade, vasos, utensílios de ouro, e leva tudo lá como despojos da cidade. E a história fala que dentre essa invasão de Nabucodonosor, ele saqueou todas as coisas, agrupou pessoas em Judá e foi alguns jovens levado cativo. A história fala que dentre esses jovens estava Daniel, também Sadraque, Mesaque e Abednego, e foi selecionado ali através do eunuco da Babilônia, para que ele escolhesse jovens dotados, cheios de sabedoria, formosos em aparência, inteligentes e que tivesse habilidade para cooperar no reino. Veja bem, meus irmãos, Daniel, sendo jovem, a Bíblia não fala que ele foi avisado que ele seria levado para aquele local, mas ele entendeu que a situação não estava muito boa, mas ele tinha o chamado de Deus em seu coração. Tanto é que quando ele foi levado no capítulo 1, a história fala que aquele Aspenaz, que era o eunuco, comandante ali, escolhe esses jovens, e ali ele propõe a ração para os jovens, ou seja, a comida da Babilônia, para que eles participassem, se alimentassem e ficassem robustos
para executar o trabalho naquela cidade estranha para os jovens judeus. A história fala que começa ali já a sabedoria de Daniel. Daniel, sendo jovem, ele diz para aquele comandante, ele fala assim: olha, tem como a gente não participar desse manjar? É possível a gente não comer o manjar do rei? Deixa a gente só beber água, deixa a gente só comer legumes. Mas aquele comandante ficou com medo, falou: não, se eu fizer isso, pode ser que a minha vida vai a cabo, posso perder a vida pelo rei. Aí ele aceitou a ideia de Daniel e permitiu que Daniel e os seus companheiros não participassem do manjar do rei. Na verdade, essa sabedoria de Daniel era Deus já trabalhando nele em um lugar estranho. Daniel já tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele, e ele entendeu que ele era uma pessoa que estava servindo ao Deus dos céus. Ele não poderia participar do manjar, da comida que o sistema da época da Babilônia oferecia para ele. É a mesma coisa. Eu estou trabalhando em uma empresa, de repente os meus amigos, entre aspas, vamos dizer assim, colega, estamos em hora de almoço, ele fala assim: olha, bebe uma gelada comigo, não tem problema, toma aí uma espumante, não tem problema. Aí eu, como um servo de Deus, chamado por Deus, chamado para a graça, eu sou diferente, sou luz, sou sal, e falo: não, eu não posso participar disso aqui. Não, mas toma, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Daniel, ele tinha essa concepção de que ele tinha um chamado de Deus, que ele tinha uma cultura diferente, que ele era diferente, e ele propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Então é necessário, para preservar o reino do céu e para ganhar o reino do céu, é preciso força, irmão. E que força é essa? É força de braço? Não, é força de rejeitar aquilo que o sistema oferece para nós. Quando nós propomos em nosso coração em rejeitar isso, as promessas de Deus começam a vir em nossas vidas gradativamente, e a gente vai entendendo que Deus está fazendo uma obra, mesmo que a situação está adversa. E Deus concedeu isso para Daniel. E já nesse tempo, no capítulo 1, já começaram a perceber que Daniel era diferente. E ali, como sempre, o comandante observa, o rei observa, e ele foi desempenhando em uma terra estranha a sabedoria que Deus deu para ele. Quando nós vemos aqui, irmãos, no capítulo 6, nós vemos aqui no versículo 3, a palavra fala que havia em Daniel um espírito excelente. Olha, irmãos, o espírito excelente aqui que a Bíblia está falando é o Espírito de Deus que estava em Daniel, viu? A Bíblia aqui chama de Espírito excelente, mas era o Espírito Santo. O Espírito de Deus estava sobre ele. E no capítulo 6, a palavra fala que Dario, aquele imperador que estava comandando a cidade, pareceu ter no coração dele instituir sobre o reino 120 homens para governar. Veja só, um desejo de um rei que até aqui não servia a Deus, porque no final ele reconheceu quem era Deus. Esse desejo que entrou no coração dele foi Deus quem colocou. Então, coisas boas para propósito de Deus, ele introduz no coração das pessoas, irmãos, viu? Quando Deus quer abençoar alguém, vamos falar assim, no sentido ministerial, na hora certa, Deus vai colocar no coração do pastor, e você vai ser chamado para
estava no meio, já quase 80 anos, mas Dario resolveu separar 3 dentre os 120. Olha só, quem estava entre os 3? Aquele que tinha o espírito excelente. Quem tem o Espírito de Deus e está conservando a obediência a Deus em todos os aspectos, é alvo da bênção de Deus. Meus irmãos, o princípio bíblico é esse: quem tem o Espírito de Deus obedece a Deus e entende o que Deus está fazendo, está falando, está dando comando, está dentro do propósito de Deus, e Deus escolhe ele ou ela dentro dos escolhidos. A igreja, irmão, é comprada com sangue, né? A igreja é de Cristo, a igreja é de Cristo, mas dentro da igreja pode ser que haja uma igreja, e que são pessoas, que são as pessoas que têm aquela intensidade maior do Espírito de Deus na vida dela. Deus está na igreja operando, mas tem pessoas que se deixam ser usadas pelo Espírito de Deus. Tem pessoas que se tornam vasos que está querendo sempre transbordar o Espírito de Deus. Estas pessoas têm uma tendência maior para Deus usá-las para um plano grande em sua vida. Quando nós vamos, irmãos, para Jeremias, no capítulo 38, a palavra fala que esse mesmo Espírito de excelente, que é o Espírito de Deus, estava na vida deste profeta também. Aliás, todos os profetas. Veio uma mensagem no coração de Jeremias. Profeta é o porta-voz de Deus, né? Esse sim era profeta oficial. Hoje nós temos, né, os dons para a igreja, que tem o dom da profecia e os outros mais, mas estes eram profetas oficiais. O Espírito de Deus veio sobre Jeremias e ele profetizou que Judá teria que fugir da cidade, porque senão eles iam morrer. Ele profetizou uma coisa ao contrário do que todos pensavam. Deus faz umas coisas estranhas, irmãos, umas coisas meio estranhas, que humanamente a gente não entende, né? Deus faz coisas estranhas para concluir o que Ele quer. Colocou no coração de Jeremias essa mensagem e falou: vocês têm que fugir daqui, vai lá para os caldeus, para vocês sobreviverem. Os caldeus iriam invadir Judá posteriormente. Como Deus é onisciente, Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Deus deu uma mensagem arbitrária a Jeremias para ele falar. E os príncipes no reinado de Zedequias não gostaram da palavra de Jeremias. Sabe o que eles falavam? Eles falavam assim: esse profeta, ele está enfraquecendo a mão dos homens aqui na cidade. Desse jeito não dá. Mas só que Deus deu a mensagem para Jeremias. Deus deu a mensagem, mas eles armaram uma cilada. Eu já vou voltar aqui para Daniel. Armaram uma cilada para Jeremias. Foram lá, falaram com o rei Zedequias, que era aquele que estava regendo o reinado na época, e falou: olha, esse homem está enfraquecendo todo mundo, está falando umas coisas aí, está todo mundo reclamando, Judá está ficando fraco, ele está mandando a gente se entregar, está falando que a gente vai morrer, vamos pegar ele, vamos jogar ele no calabouço.
Às vezes, irmãos, quem não tiver, como diz o adágio cristão, né? Muitos falam, se não tiver na fiação, a gente fala, na fiação, né? Quem não está na fiação não entende o que Deus está fazendo. Mas os espirituais entendem a voz de Deus, compreendem o que Deus está falando. Eles não compreenderam a mensagem do profeta, armaram uma cilada para Jeremias, pegaram ele e jogaram ele dentro do calabouço, da cisterna. O texto fala que este homem, Jeremias, um homem que Deus era na boca dele, é levado a uma situação que posteriormente a Bíblia não fala que Deus avisou ele: ó, você vai cair no buraco, fique esperto, profeta. Foi mais ou menos o que aconteceu com José. Deus deu sonhos para o jovem, mas não avisou ele que ele ia ser jogado no buraco. Deus fala do projeto, mas não avisa o processo às vezes. Deus fala do plano, mas não avisa o processo. E crente não tem que questionar a Deus. Crente tem que glorificar, irmãos. Crente tem que exaltar o Senhor, porque tudo que Ele faz é para a glória do Teu nome. Quando Jeremias foi lançado naquela cisterna, o texto fala que estava cheio de lama, irmãos. Cheio de lama. Sabe como é que era a cisterna? Algumas traduções falavam calabouço. A cisterna era um reservatório de água. Imagina aquele coco assim, não aquele verde morto, com um buraquinho só em cima do coco. Imagine, né? Nós temos a capacidade de imaginar aquele buraquinho. A cisterna era assim, só tinha um buraquinho, não tinha saída. Era um reservatório de água. Quando chovia lá na cidade, reservava água, mas estava tendo fome seca na época de Jeremias. Então Deus tem um controle da situação em todas as partes, até no clima. Deus permitiu isso acontecer com Jeremias, e quando ele é descido com cordas para a cisterna, a palavra fala que ele se atola na lama. Irmãos, alguns historiadores falam que Jeremias ele era gordo, não está na Bíblia, tá? Ele era obeso. Alguns historiadores falam, porque precisou de cordas depois para arrancar ele. Mas ele desceu, colocaram ele naquela cisterna, amarrado em cordas, e ele se atolou naquela lama. Ou seja, Deus levou ele a uma situação, ele era um profeta, cheio da palavra, cheio da presença, cheio do poder de Deus na boca, fica atolado imóvel, no escuro, talvez cheio de bicho, mas Deus estava no controle. Porque Deus nunca perde o controle, irmãos. O nosso Deus nunca perde o controle da situação. Qual é a sua situação nesta noite? O Espírito de Deus lhe trouxe aqui nesta noite para lhe dar uma resposta. Ele não perdeu o controle da situação da tua vida. Recebe a palavra de Deus nesta noite. Há um plano de Deus na tua vida a ser realizado. Deus poderoso. Quando Jeremias desce, amarrado nas cordas, ele se atola. Deus prepara um homem, um eunuco que chamava Ebed-Meleque. Ele serviu o rei. Deus toca no coração. Lembra que nós pregamos aqui há pouco que Deus coloca coisas no coração para cumprir o plano dele? Deus toca neste homem. Esse etíope era um homem de cor escura,
que servia lá, ele vai até o rei e fala: o rei, Deus não mandou anjo para ele, não. Com Daniel foi diferente, vou concluir aqui. Tocou no coração dele: o rei, fizeram injustiça com ele. Quando a gente lança uma palavra na hora certa, o resultado é bom. Não é, meus irmãos? Quando nós lançamos em hora errada, naquela euforia, às vezes piora. Esse homem foi, falou: rei, fizeram injustiça com ele. Ele vai morrer lá. Ele não ia morrer de qualquer jeito, segundo aquilo que ele estava profetizando. Então, deixa eu ir tirar ele. Deixa eu ir tirar ele. O rei de Edequias falou assim: vai lá então, faz o trabalho. Ebed-Meleque foi escondidinho por baixo da tesouraria do palácio, sabe? Para ninguém ver. Tem hora que você tem que fazer a obra de Deus sem ninguém ver, né? Fica pertinho, vai escondido. Quando Deus te dá uma estratégia, não no sentido negativo, uma estratégia boa, sem malícia, vai e faz, viu? Vai e faz, porque é Deus quem está mandando. Ele vai lá, e ele aproveita e pega os panos velhos, que chama rótulos, né, na Bíblia, e vai lá, e chama 30 homens para resgatar Jesus. 30 homens. Davi começou o seu reinado com 30 anos. Jesus depois também tem 30. Tem um mistério de 30. Foi 30 homens lá. No começo que lançaram, desceram ele com corda. Depois, para puxar ele, foi com panos velhos, sabe dele? Colocou embaixo assim na corda, no braço, né? O sovaco, como nós falamos. E puxa ele para não machucar. Para não machucar, irmãos. Para não machucar. Olha o cuidado de Deus. O começo da prova dói, que a corda machuca, né? Mas aí quando Deus vem trabalhando, fica mais macio, fica mais tranquilo. Aí Deus começa. Quando ele olhou em cima, ele viu aqueles homens. Quem sabe ele falou assim: Deus mandou a providência. Deus, ele é Jeová Jireh, de fato, o Deus que provê. Ele olha e Deus traz um livramento para ele e puxa ele, e ele volta para o lugar e continua o seu chamado que Deus tinha na vida dele. A mensagem para nós, irmãos, nessa noite é: Deus vai tomar providência na vida de muitas pessoas aqui nesta noite. Nós estamos reunidos aqui, a igreja está cheia hoje, é uma bênção, está uma bênção. Foi Deus quem te trouxe aqui. Essa palavra tem poder, irmãos, para movimentar o mundo espiritual e fazer uma transformação na tua vida. Conta os dias, porque Deus vai agir. Daniel, ele é instituído dentre os três como alguém que estava desempenhando o melhor ofício do rei. O espírito excelente estava sobre ele, e aqueles dois que sobraram e os outros também ficaram de olho em Daniel, sabe? Porque às vezes a luta
entre a luta, intermedia pessoas. E essas pessoas estavam de olho em Daniel, tramaram contra Daniel. Eles se reuniram e falaram assim: ó, vamos até o rei, vamos até Dario, e vamos falar um negócio para ele, para ver se a gente consegue pegar esse Daniel. Não dá, ele está desempenhando mais do que nós. Eles tramam, inventam uma história de que todo mundo só tinha que adorar o rei, ninguém podia fazer petição nenhuma, para tentar pegar Daniel, porque eles não conseguiam, não achavam erro em Daniel. A palavra fala que eles foram, fizeram isso daí, aí o rei falou: não, vai então, vai, eu vou pegar meu anel aqui, vou selar esse tratado aí. Aí depois eles viram Daniel cumprindo as suas obrigações para com Deus, orando no seu quarto, orando no seu quarto. Quando a luta está na sua intensidade, nós devemos permanecer em oração. Não podemos diminuir a frequência, nós podemos aumentar a frequência, mas diminuir não, parar não. Daniel estava no seu costume, no seu ritmo, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Quando Daniel dobrava os seus joelhos para lá, ele abria a janela que estava em direção a Jerusalém e olhava para a sua cidade. Quem sabe, ele estava visualizando o Calvário, era para Jerusalém que ele estava olhando, e orava. Ele tinha uma janela privilegiada para Jerusalém, lugar de paz. Ele orava e viram ele orando, e acontece todo aquele processo. Viram ele, levaram ao rei. O rei falou: vamos jogar ele na cova dos leões. O rei ficou meio triste, diz a palavra, porque gostava de Daniel, entendia o espírito excelente dele, mas enfim, conseguiram pegar ele e jogar dentro da cova. O versículo que nós lemos aqui no 27 nos fala que Deus livrou Daniel do poder dos leões. Então o leão é feroz, o leão tem poder de força, de devorar, né? Alguns dizem que é o animal mais forte que tem. Jesus, tipologicamente, é chamado de leão da tribo de Judá, por causa disso, da força, do reinado. Mas Deus livrou este homem dentro da cova. Em nome de Jesus, eu digo que Deus está livrando algumas pessoas aqui nesta noite. O Espírito de Deus que fala neste culto, através dos pastores, através das ministrações, é o que diz para você hoje: o meu Deus acrescenta anos de vida sobre a tua vida. Entenda, você não vai morrer. Há uma palavra de progresso de dias na tua vida. Eu repreendo o espírito da morte pela autoridade da palavra desta noite. Tem livramento de Deus aqui. Tem livramento de Deus aqui. Minha irmã, a sentença que você recebeu no papel, eu estou sendo impelido pelo Espírito de Deus aqui nessa noite. A sentença que você recebeu no papel foi carimbado lá com o CRN, ó, tá assim. Preste atenção, Deus aniquila essa sentença hoje. Está colocando saúde em você. O espírito da morte está sendo repreendido aqui, porque o Deus de
exatamente assim, não, né? Literalmente não. Mas tem aquele no mundo espiritual que ruge como, não é? Como o leão, para tragar, para tragar. E nessa ânsia de tragar aqueles que estão dentro do plano de Deus, intermedia situações arbitrárias em nossas vidas. Mas Deus está sempre pronto a nos livrar. Deus está sempre pronto a guardar o teu povo, a tua igreja, aqueles que confiam nele. Recebe a palavra de Deus nesta noite. Essa palavra que está sendo pregada aqui, ela penetra na divisão da alma, da junta, da medula, e ela é apta para discernir a intenção do coração. Qual é a intenção do teu coração nessa noite? Qual é? Qual é a intenção do coração, do teu coração nesta noite? É parar? É deixar a presença? É largar a igreja? É largar o que você está fazendo na igreja? É abandonar o serviço? É sair da sua casa? É largar a tua mulher? É largar o teu marido? É largar o que Deus colocou nas tuas mãos? Não faça isso! Deus tem plano na tua vida. Recebe a palavra de Deus nesta noite. Aqui olhas, Deus é Deus de livramento, igreja. Eu repreendo todo sentimento contrário, viu? Em nome de Jesus. Esse apelo que você está dentro de você, seja liberto agora, não é de Deus. Esse sentimento não é de Deus. A palavra quebra isso nessa noite. A presença de Deus que habita nessa igreja, que você serve a Ele aqui nessa casa, ela quer esse mal sobre a tua vida nesta noite. Ainda esta semana Deus vai lhe dar um sinal de que Ele é com você e